Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores Alexandre Duarte e Lucas Calazans. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas. Professor Lucas, seja bem-vindo. Oi, gente! Quais os conteúdos que você abordou hoje pela manhã? Então, ó, hoje nós brilhamos demais. Então, aqui, ó, sexto ano, números decimais. Segura para não cair para trás. Equação do primeiro grau. Já falei com vocês que, assim, é top de linha no sétimo. Oitavo ano, áreas de figuras planas. E no nono ano, zeros de uma função afim. Gente, doido demais. Agora que nós relembramos as aulas do Lucas, vamos passar para as perguntas? Vamos ler a primeira pergunta no telão. Uma pergunta do sétimo ano. O que é a raiz de uma equação? Bruna, aí eu vou precisar ir pro quadro, Vamos porque lá. pra gente brilhar junto. Isso mesmo. Então, vamos que vamos. Raiz de uma equação, turma. Raiz de uma equação nada mais é do que o valor que valida a equação. Vamos ver? Então, olha que interessante. Imagine que você tenha essa equação aqui, ó. 2x menos 5 é igual a 9. Beleza? 2x menos 5 igual a 9. Olha que top. Quando você pega o valor aqui igual a 7, o x igual a 7, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 7 menos 5. 2 vezes 7 é 14. 14 menos 5, quanto que dá, turma? Dá 9. Ó, professor, então peraí. Esse valor, esse x igual a 7, permitiu a equação ser válida. Sim. Então, nós falamos que o x igual a 7 é a raiz dessa equação. Ou seja, é o valor que torna a sentença verdadeira. Valeu, Bruna. Muito obrigada, professor. Vamos ler agora, deixa eu apagar aqui. Aí. Vamos ler nossa próxima pergunta. Por que a interseção de um sólido tem que ser com um plano? Não poderia ser com uma superfície curva, professor? Bruna, pergunta capciosa. Poderia ser, claro, você pode interceptar com o que você quiser. Né? Então, imagina quando você tem lá um sólido que é um maravilhoso pedaço de pudim e você intercepta esse pudim com uma colher, né? Esse corte não vai ser plano. E por que a gente não estuda isso no ensino médio? Porque para fazer os cálculos com um corte que não é um plano, até mesmo para visualizar a figura, vai ficar muito complicado. Então, essa parte é deixada para a matemática superior, beleza? No ensino médio, a gente apenas verifica cortes planos, ou seja, como se você pegasse aqui, ó, essa folha de papel e cortasse um objeto com ela. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta agora no telão. Uma pergunta do sexto ano. Calcule 4 dividido por 0,25. Então, vamos lá, professor? Vamos usar esse quadro que eu tô achando chique Eu demais. também tô amando. Eu tô amando isso aqui, ó. Então, vamos que vamos. Gente, 4 dividido, vou colocar aqui, ó, 4 dividido por 0,25. Ô, turma, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso colocar a mesma quantidade de casas decimais. Como assim, Lucas? Observe o seguinte, o 4, ele não apresenta casas decimais. Agora, esse número 0,25 apresenta. Então, olha que interessante aqui. Primeira coisa, o 4 eu posso escrever ele como 4,00, concorda? Então, vai ficar 4,00. Isso aqui dividido por quanto? 0,25. Top demais. Então, aqui, ó, o primeiro passo foi igualar o número de casas decimais. Segundo passo, turma, quando você faz isso, você pode retirar a vírgula. Tradução. Então, dividir 4 por 0,25 é a mesma coisa de dividir 400 por 25. Ah, bacana demais. Vamos fazer isso aqui de cabeça? Vamos aqui, ó. Fecha o olho pra mim. Tá fechando? Ah, adoro fechar o olho. Então, aqui, ó. Você concorda que 4 vezes 25 é 100, turma? É. 4 vezes 25 é 100. 400 não é 4 vezes 100? Então, pensa. Quantos fatores iguais a 25 eu preciso ter dentro de 400? 16. Porque, ó, 4 fatores iguais a 25 vai dar 100. Então, eu preciso de 4 100s. Então, eu vou precisar de 16 fatores iguais a 25. Então, o resultado da divisão 4 dividido por 0,25 também é 16. Valeu, Bruna! Muito obrigada, professor. Agora a gente recebeu uma pergunta aqui. Deixa eu só apagar.
Aí, agora eu vou ler uma pergunta que vocês mandaram. A Andresa, da Escola Estadual João César de Oliveira, de Inhaim, do 8º ano, está perguntando: como se calcula a área de um losango? Ok. Um abraço para a Andresa e para a Escola Estadual João César de Oliveira. Bom, o que a pergunta tem a ver com geometria espacial que a gente está vendo? A gente está vendo que na geometria espacial a gente sempre se baseia na geometria plana, então tem a ver sim. E o que é um losango? Um losango é um quadrilátero que tem os 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados de mesma medida. Quer dizer que aqui, aqui, aqui e aqui tem a mesma medida. E o que nós vamos fazer? Vamos desenhar as diagonais do losango. Parece uma pipa, né, gente? Parece mesmo, tá? Essa medida aqui da diagonal menor, nós vamos chamar de o quê? Nós vamos chamar de D minúsculo. E essa medida aqui, ó, da diagonal maior, nós vamos chamar de quê? Nós vamos chamar de D maiúsculo. E aí é fácil você lembrar da fórmula da área do losango, né? Parece com a área do triângulo base vezes altura sobre 2, só que aqui é diferente. Aqui é assim, ó, diagonal maior vezes diagonal menor, tudo dividido por 2, ok? Obrigado, um abraço para a Andresa. Muito obrigada, professor. Vou limpar nosso quadro para a gente resolver a nossa próxima pergunta. É uma pergunta do 7º ano. Resolva a equação 2x menos 7 igual a 9. Gente, resolver equação é com a gente mesmo. Agora a gente vai destruir fogo no parquinho. E vamos que vamos. Bruna, dita para mim que eu tô aquecendo. Vamos lá. 2x menos 7 2x menos 7 igual a 9. Ó, parecidíssima, a irmã gêmea daquela outra que eu resolvi. Então aqui, ó. Gente, é o seguinte, como que nós vamos resolver uma equação do primeiro grau? A intenção é isolar o x, não é? Então, para isso, nós vamos relembrar lá o passado com operações inversas. Então, vamos treinar um pouquinho? Qual que é a operação inversa da adição, turma? Subtração. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, todas as vezes que eu passo um termo para o outro lado, eu passo operando de maneira inversa. Vamos ver aqui então? Olha que top. Esse menos 7, quando eu passo ele para o outro membro, qual que é a operação inversa da subtração? A adição. Então, vai ficar o quê? 2x igual a 9 mais 7. 9 mais 7. Então, 2x vai ser igual a quanto, turma? 2x vai ser igual a 16. Bacana, massa. Agora eu te pergunto o seguinte, entre o 2 e o x tem um pontinho, não tem? E esse pontinho, turma, mesmo que esteja invisível aqui pra gente, a gente sabe que é uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer agora? Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar o quê? X é igual a 16 dividido por quanto, turma? Por 2. E 16 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 8. Aí eu te pergunto, esse 8 é o quê? É o que a gente chama de raiz. Raiz é o valor que torna a equação verdadeira. Vamos ver? 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. 16 menos 7 é igual a quanto? A 9. Então, certo, o 8 é a nossa raiz, é a nossa solução. Valeu, Bruna! Muito obrigada, professor. Nossa próxima pergunta agora, vou apagar aqui. Tranquilo. Nossa pergunta, uma pergunta do 3º ano. Na interseção de um prisma com um plano paralelo às bases, todas as figuras geradas são iguais? Muito bem. Vamos desenhar então. Obrigado pela pergunta. A resposta é sim, mas vamos ver por que sim. O que é um prisma? Você tem um polígono aqui na base, certo? Então aqui estou exemplificando com um pentágono, beleza? E aí nós vamos subir aqui, ó, as laterais aqui, ó. O polígono que está lá em cima, gente, observa, é o mesmo polígono, ok? Então, nós temos também um pentágono aqui na outra base. Aí a pergunta, Bruna, foi cortado por um plano paralelo à base. Observa, qualquer plano paralelo à base que seccionar esse prisma, vai seccionar também num pentágono, né? Então, observa o seguinte aqui, ó. Então, não só isso acontece, como... O que você observa? Todos os cortes que você fizer, né, desde embaixo até em cima, não apenas são pentágonos, mas são todos iguais aos pentágonos da base. Iguais como assim? Congruentes.
todo, né, não importa se é um polígono regular ou não, todos os lados de cada um desses infinitos pentágonos aqui são iguais entre si. Então, por exemplo, o que acontece? Esse lado aqui é congruente com esse lado aqui é congruente com esse, e assim por diante. Você vai ter, né, todos eles iguaizinhos. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Vou pagar esses desenhos maravilhosos do professor. Tem que aprender a desenhar assim também. Tá top, tá top. Muito tá bom, top. né? Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do 6º ano. Calcule 1,2 ao quadrado. Ó, que assim, hein? 1,2 ao quadrado. Então, ó, 1,2, colocando aqui bonitinho, 1,2 elevado a 2. Gente, essa matéria é chamada de potência. Repete comigo, potência. O termo de baixo é chamado de base e o termo de cima de expoente. Qual que é o papel do expoente, Lucas? É verificar quantas vezes a base vai ser repetida dentro de um produto. Então, acompanhe comigo. Isso aqui é a mesma coisa do que 1,2 vezes 1,2. Beleza? 1,2 vezes 1,2. Só que a gente vai viajar um pouquinho aqui comigo. Vamos transformar isso aqui tudo em fração. 1,2 é a mesma coisa de quanto, turma? 12 dividido por 10. Então, vamos ver? 12 dividido por 10. Só que ó, tem outro 1,2, então vai ficar o quê? 12 dividido por 10. Aí agora, pense comigo o seguinte. Eu tenho um produto entre duas frações. O que eu vou fazer? Fazer o produto dos termos de cima e dividir pelo produto dos termos de baixo. Quanto que é 12 vezes 12? 144. Bacana. Quanto que é 10 vezes 10? É 100. Quando eu pego 144 e divido por 100, é a mesma coisa de pensar numa vírgula e andar com ela 2 casas para a esquerda. Tradução. A vírgula aqui do 144 está após o último 4. Então, vou andar ela 2 casas para a esquerda. Então, o resultado disso aqui vai ser igual a quanto? A 1,44. Então, olha o que eu fiz. De uma potência em função de decimal, eu transformei o que eu precisava em fração para depois voltar para o decimal. É muito mais prático. Fica a dica. Vamos voltar aqui e vou apagar para você responder mais uma, professor. Opa, bom demais. Vou ler aqui para você. Uma pergunta do 7º ano. Explique o princípio da balança. Princípio da balança. Alex, gosta de sacolão? Gosto. Você gosta de sacolão? Sabe aquelas balanças lá do sacolão, né? É bom, né? É a mesma coisa aqui, turma. Colocou uma coisa num prato da balança, tem que fazer o quê? A mesma coisa no outro. Então, vamos ver? Ó, imagina comigo, ó. 2 é igual a 2. Ah, professor, 2 é igual a... 2 é igual a 2. Vamos começar com 2 igual a 2. Agora, imagina o seguinte. Se eu adiciono 50 no primeiro membro, concorda que 50 mais 2 não vai ser igual a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse mesmo 50 e adicionar onde? No segundo membro. Ah, professor, aí você está fazendo a mesma coisa nos dois? Sim. Então, o princípio da balança é, você faz a mesma coisa nos 2 membros da igualdade. Então, por exemplo, eu adicionei 50 no primeiro, eu tenho que adicionar 50 onde? No segundo. Ah, professor, mas agora eu quero dividir. Eu quero dividir esse membro aqui por 2. Beleza. O que você vai fazer com outro membro? Você também vai dividir ele por quanto? Por 2. Ah, professor, eu quero viajar agora. Ah, agora eu quero viajar, quero arrasar. Então aqui, ó, eu quero somar aqui depois disso tudo 20. Então, para manter equilibrada essa balança, tem que fazer o quê? Adicionar aqui 20. Beleza? As únicas coisas, pessoal, que você tem que tomar um pouco de cuidado é o seguinte, que você faz a mesma operação com os 2 membros simultaneamente. Então, por exemplo, se você adicionar 20 aqui, você tem que adicionar 20 aqui também. Beleza? Cuidado com isso. Então, tamo junto, vamos que vamos. Vamos lá para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é uma pergunta do 3º ano. Se eu corto um sólido com um plano que passa pelo seu centro, eu sempre vou obter 2 pedaços de mesmo volume? Ok, vou ao quadro para responder. Vai lá e arrasa. Professor tudo. Lucas, com certeza. Desenha tudo. Tô adorando seus desenhos. Eu tenho certo medo quando o aluno usa a palavra sempre, né? Então, assim, sempre cuidado com essa palavra. Será que sempre? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um cone circular
reto. O que é o cone reto, gente? Eu brinquei com vocês, falei que é um cone quando ele está em pé, correto? E aí nós vamos cortar esse cone, mas antes eu vou desenhar aqui uma cópia desse cone. Então, ó, são dois cones idênticos. Tem a mesma base, quer dizer, este círculo é igualzinho a esse aqui e tem a mesma altura também, olha lá, tem a mesma altura aqui, ó. Ok? Então, imagina aí, mesma base, mesma altura. E vou cortar, como foi feito na pergunta, por um plano que passa pelo centro. Mas observa, se eu cortar por um plano vertical, né, passando pelo centro, não, então imagina aqui um plano, cortou esse cone, cortou um copinho de sorvete. O que vai acontecer? Vai cortar aqui assim, não vai? Ó? Vai cortar, esse aqui vai ser o corte. Ó. Sim, você tem dois sólidos de mesmo volume, perfeito? Mas observe que à direita eu também vou cortar por um plano que passa pelo centro do cone. Só que agora a gente cortou com um plano que paralelo à base. E aí você não vai ter dois sólidos do mesmo volume, né? O corte aqui vai ser um círculo, né, que vai ser um pouco menor que o círculo aqui da base, só que na hora que cortou você obteve do lado de cima um cone menorzinho e do lado de baixo um tronco de cone. É possível mostrar, né, que aqui o volume é 1/4 do total e aqui são 3/4 do total. Então a resposta, cortou no meio, vai dar o mesmo volume? Depende como você corta. Né? A melhor resposta da matemática, Lucas, depende. Depende. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada, professor. Vou esperar você voltar para o seu lugar, mas depois você vai voltar aqui que a pergunta é para você, só para a gente manter o distanciamento. Ok. Uma pergunta do terceiro ano. Tem como a interseção de um plano com uma superfície redonda dar um trapézio? Uau, vamos desenhar novamente. Tem. Né? Inclusive, a resposta tem a ver com esse desenho que a gente acabou de fazer. Aí, Lucas, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui um tronco de cone, que é isso que a gente acabou de desenhar. Gente, o que é um tronco de cone, né? Coincidentemente, isso que eu acabei de fazer. Você pega um cone, né, que estava aqui, né, no original, está aqui o vértice do cone, ok? E aí você cortou o cone com um plano paralelo à base, não precisa ser da metade dessa vez, ok? Então você cortou aqui, né, com um plano e deu isso aqui, né? Cortou lá o copinho de sorvete. Mas e o que aconteceu? Imagina agora que eu vou fazer um corte vertical nisso aqui, passando pelo centro, ok? Passando pelo centro da figura. Na hora que você cortar aqui, ó, com um plano vertical, né? Cortou aqui, né? O que você vai ter? Ó, imagina aí, ó, você vai ter isso aqui. Olha aqui a base também, ó, o círculo. Ó, vai ter isso aqui e vai ter aqui nas laterais, ó. Então, na hora que você cortou um tronco de cone numa vertical, passando pelo centro do sólido, aí sim, ó, vou achurar aqui, ó. Você obteve exatamente o trapézio da pergunta. Gente, uma dica, tá? Isso que o professor Lucas está falando, a Silvana falou, olha o que eles estão falando, ó. Operações inversas, o que mais? Vocês estão falando de... Equação, exatamente. Essa coisa de áreas, primeiro, né? Primeiro planas, depois 3D. Gente, isso tudo vai para a matemática toda. Então, preste atenção nesses elementos que são básicos da matemática, que à medida que você for aprendendo mais coisas, isso vai se repetir. Então, se você domina isso quando você está no mais básico, vai ficar mais fácil de você dominar quando você estiver no mais complexo. Por exemplo, nós estamos usando muita geometria plana para mexer com geometria tridimensional. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado. E o top também, turma, é o seguinte, igual a Alex está falando aqui. É bom você ter esse momento com o ensino médio e com o fundamental, porque é bom que você revisa tudo ao mesmo tempo, né não? Perfeito. Bom demais. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. Uma pergunta do 7º ano. Resolva a equação. 2x mais 18 é igual a menos 30. Beleza. Então vamos aquecendo. Lembrando do nosso fit dance. O Guilherme está fazendo fit dance aqui, ó. O Guilherme está fazendo fit dance. Então aqui, ó, 2x Mais 18 mais 18 igual a menos 30. é igual a menos 30. Ô, turma, vamos ver isso aqui juntos? Então, aqui, ó. Lembra que para resolver uma equação, a ideia é o quê? Isolar o x, não é? Nesse caso aqui, isolar o x. E como que nós vamos isolando o x? Mexendo com operações inversas. Então, aqui, ó. Eu tenho que sumir com esse mais 18. Qual que é a operação do mais 18 de maneira inversa? Menos 18. Então, quando eu pego esse termo e passo ele para o outro membro, eu passo ele com a operação inversa. Então, vai ficar o quê? Ó? 2x é igual a menos 30, menos quanto? 18. Beleza? Sim. Aí, no momento quando eu faço menos 18, eu sumo com mais 18 primeiro membro. Tranquilo? Então, aqui, ó. 2x
é igual a menos 30 menos 18. Menos 30 menos 18. Pensa comigo. Vai dar menos 48. Menos 48. Ok? Bacana. Só que aqui, ó, eu tenho 2 vezes x é igual a menos 48. Para você deixar o x sozinho, bonitinho na dele, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o menos 48 por quanto? Por 2. Porque a operação inversa da multiplicação é qual? A divisão. Então vai ficar o quê? X igual a menos 48 dividido por quanto, turma? Por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 24. Ah, professor, sempre a solução tem que ser um valor positivo? Não, turma, nesse caso foi um valor o quê? Negativo, vamos conferir? Menos 24 vezes 2 vai dar menos 48. Menos 48 mais 18, menos 30. Ok, esse valor valida a equação. Então, ele é raiz. Vamos que vamos. Muito obrigada, professor. Vou apagar aqui. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa na nossa conversa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. No próximo bloco nós teremos a participação do professor Flávio Gomes. Já já nós estaremos de volta, não sai daí.